Ordem do dia. Representantes do movimento Mano Down, organização social sem fins lucrativos, que atende cerca de 600 pessoas com síndrome de Down, incluindo recém-nascidos, na região leste de BH, cobram políticas públicas e garantia de direitos para pessoas com T21, como o acesso à educação e ao emprego, por exemplo. O movimento Mano Down, gente, assim como outras entidades, vão estar amanhã em uma audiência pública na Assembleia Legislativa, um debate que faz parte das ações previstas na 7ª edição do mês da T21, celebrado em março. T21 é o quê? Faz menção ao termo trissomia do cromossomo 21, Por isso Exatamente. T21. A síndrome ocorre quando há uma trissomia do cromossomo 21, ou seja, a pessoa nasce com um cromossomo a mais. Em vez de 46 cromossomos, a pessoa com síndrome de Down tem 47. E este assunto está na nossa ordem do dia. Nós temos o prazer de conversar com o fundador e presidente do Mano Down, o Leonardo Gontijo. Leonardo, seja muito bem-vindo mais uma vez à FM O Tempo. E eu começo perguntando a você, amanhã teremos essa audiência pública na ALMG. Quais são os direitos que as pessoas T21 ainda precisam ter acesso e elas não têm hoje, e é importante que o governo esteja atento para essas reivindicações? Ótima noite para você mais uma vez. Opa, boa noite, Flávio, boa noite, Adriana, prazer falar com você. Vou aproveitar aqui, que antes até dessa primeira resposta, que a gente, pode fazer pequenas micro-revoluções diárias, para incluir todo mundo. É um desafio para todos, então vou fazer minha audiodescrição aqui. Sou um homem branco, estou com cabelo preto, uma barba grisalha, estou com a camisa amarela escrito Oportunidades. Então, obrigado pela oportunidade aí de estar com vocês. Então, a gente está comemorando, o mês do Dia Internacional da Síndrome de Down. A gente comemora, especialmente no dia 21 de março, como foi dito, porque tem 3 cromossomos no cromossomo 21, daí 21 do 3, mas a gente comemora um mês inteiro. E amanhã, então, teremos essa audiência pública, que a gente tem algumas pautas que a gente luta bastante para que a gente possa mudar realidades, A primeira delas, só para vocês terem uma ideia antes, por que o Mano Down ainda precisa existir, pessoal? Quando meu irmão nasceu, eu tenho meu irmão Dudu, por isso que é Mano Down, ele nasceu em 1990. A expectativa de vida das pessoas com síndrome de Down era menos de 25 anos. Estamos em 2024 e a expectativa de vida já é 60 anos. Legal, depois a gente volta nisso. Porém, a alfabetização, quando meu irmão nasceu em 1990, era menos de 10% desse pessoal. E hoje, 2024, continua estagnado, menos de 10%. E tem 2 dados estarrecedores, que ainda justificam a nossa luta como instituição. O primeiro deles é que 70% dos pais, pasmem, abandonam um filho com deficiência intelectual antes dele completar 5 anos em nosso país. E 73% da geração do meu irmão são abusados sexualmente. Então não dá para a gente ficar indiferente a esse contexto, então a gente agradece o espaço. Então o que a gente vem pleiteando, pessoal? Até 2016, nós não estamos falando do século XIX, as pessoas com síndrome de Down podiam ser excluídas das escolas, legalmente. Então tem 8 anos apenas, que a Lei Brasileira de Inclusão foi promulgada e que as escolas agora podem receber. Então uma das nossas bandeiras, é que a escola receba efetivamente as pessoas, porque muitas vezes tem matrícula, muitas vezes colocam barreiras, muitas vezes, os pais das pessoas sem deficiência pressionam as escolas nesse sentido. Então essa é uma pauta muito grande do Instituto Mano Down, que a gente vai estar debatendo também. Essa questão, que hoje, é recomendado que todas as pessoas com e sem deficiência convivam, dentro da escola regular, e a gente faz aqui no Mano Down o contra tudo. Então essa é uma das pautas. Outra pauta, porque para acessar alguns direitos, diferentemente de outras deficiências, a síndrome de Down ela é comprovada uma única vez, com cariótipo. Você faz um exame logo após o nascimento, tem gente que faz até na gestação, e com o cariótipo, você comprova, que a pessoa tem 3 cromossomos no cromossomo 21, e essa deficiência não sai. Além disso, está na face, pelo fenótipo das pessoas com síndrome de Down. Então, muitas vezes, você, por exemplo, tem passe livre, para você comprar carros com desconto, que tem algumas políticas públicas, você tem que ficar comprovando que seu filho tem síndrome de Down, sendo que o cariótipo, você não tira a síndrome de Down. Então, também é uma das nossas bandeiras aí. Outra, pessoal, essa questão do envelhecimento,
Que bom que eles estão vivendo mais, né? Que antes eles viviam menos de 25 anos, então estão vivendo 60 anos. Porém, existe o envelhecimento precoce das pessoas com síndrome de Down, comprovado cientificamente. Então, uma das nossas bandeiras também é que, né, dentro do Estatuto do Idoso, considerar idoso as pessoas com Down com de 45 anos, porque pelo envelhecimento precoce, poucos chegam a essa idade. Então, são essas algumas das pautas que a gente vem batalhando, né, em todas as frentes nesse mês, para dar protagonismo, visibilidade, né, e a gente conseguir trocar a palavra exclusão por oportunidades. Ô Léo, e o que me chama a atenção é quando a gente fala em oportunidades, a gente vê em alguns momentos a abertura de vagas, né, de emprego para pessoas com deficiência, a abertura de vagas para estudo para pessoas com deficiência. Por muitas vezes essas vagas existem, mas o processo de inclusão, ele não existe. Eu queria que você comentasse um pouco isso, até é um desejo, né? É uma necessidade que essa inclusão ocorra de forma assertiva, na prática. Porque uma coisa é você abrir uma vaga, ou anunciar uma vaga, ou anunciar que está fazendo alguma coisa na teoria, mas na prática essa inclusão não acontecer, aí não adianta, né? Oh, perfeito, Adriana, obrigado pela pergunta. É um tema relevante nessa questão da empregabilidade. Olha os dados, né, novamente, né? A gente fez uma pesquisa só para saber, tá, gente? A gente fica lutando, antes de responder, tá, Adriana, a gente fica lutando por políticas públicas. E como é que você faz políticas públicas sem dados, né? Então a gente fica pressionando o poder público. Quantas pessoas tem com Down, quantas tem com autismo, quantas tem com mobilidade reduzida? E a gente não conseguiu, né? Manoel está completando 13 anos. Então a gente entregou para Belo Horizonte, para a audiência aí de vocês aí do tempo aí que é relevante. Belo Horizonte é o primeiro município do país que a gente fez um censo mesmo, né? E a gente entregou para a cidade, então está disponível no nosso site lá do Manoel, e a gente chegou aqui a 26 mil pessoas com deficiência intelectual. E aí, Adriane, né? O nosso recorte aqui são pessoas com deficiência intelectual. Dentro da pesquisa, a gente constatou que menos de 100 pessoas em nossa cidade geram renda com deficiência intelectual. Então, uma das frentes aqui do Instituto Manoel é essa questão da empregabilidade, né? E aí, que bom, né? A gente conseguiu colocar 54 no mercado de trabalho CLT. E aqui nós temos o primeiro hub de empreendedorismo do mundo, voltado exclusivamente para as pessoas com deficiência intelectual. Então a gente promove garçons, recepcionistas, músicos. Então as pessoas, né, eles não estão nas empresas todos os dias, né, mas eles são contratados, né, uma vez ou outra, tem massagista, então todo mundo que precisa aí a gente faz essa ponte. Então, né, o que a gente vê muito, e você disse muito, muito bem, é que as pessoas querem contratar, na maioria das vezes, e felizmente, né, com o espaço que vocês estão dando e vem mudando, né, essa questão do SD, diversidade e inclusão, as pessoas ligam querendo uma pessoa com deficiência, mas sem deficiência. Né? Eu até escrevi um texto, tem no LinkedIn e tal, várias vezes a pessoa liga, me dá um menos Down aí. Né? Então, assim, quer mesmo contratar, né? Então a gente, e aí na lei de cotas, né, que é a lei que obriga empresas acima de 100 funcionários contratar pessoas com deficiência, não faz distinção entre as deficiências. E aí a deficiência intelectual, que é o nosso público, geralmente fica por último, né? Mas felizmente já vimos mudando isso. A gente abriu, né, perto da nossa sede, na Rua Urucuia, o primeiro café da capital mineira servido por pessoas com deficiência intelectual. Tem lanche lá, tem almoço e etc. Então, Adriana, a gente já tem 22 empresas que deliberadamente, né, querem contratar pessoas com deficiência intelectual. Isso a gente fica muito feliz, apesar de muitos só ligarem para querer tem um menos deficiente, isso tem que mudar. Mas tem um resultado maravilhoso, né? O turnover, né? A saída de pessoas muito baixo, e tem uma pesquisa da McKinsey, né, que comprovou que essa turma, né, melhora o consenso, né, aumenta, né, a assertividade das reuniões, né, a simples presença dessa turma melhora a experiência do cliente e etc. Então a gente fica focando sempre nos benefícios, ainda pela legislação é uma luta, né, que as empresas, a maioria delas vem mudando, querem contratar uma pessoa que não tem deficiência, mas não existe, né, nas próprias vagas, então isso não pode ocorrer, e a gente vem então, né, com atitudes concretas, tentando mudar essa realidade e dando oportunidade, né, para as pessoas com deficiência intelectual, que infelizmente ainda são os últimos na nossa legislação. Ô Léo, infelizmente nós temos que falar deste assunto porque nós estamos caminhando, se Deus assim nos abençoar, para sairmos dessa sociedade capacitista
que nós ainda vivemos. E eu queria que a gente falasse um pouco sobre as vitórias que nós temos tido contra o preconceito, porque além de apontar o problema, é bom que a gente mostre também à sociedade, né, Adriana, que nós estamos caminhando, pelo menos que pode ser passos curtos, passos lentos, mas estamos caminhando para vencer o preconceito, o capacitismo. Hoje, você acha que a gente precisa colocar essa pauta em quais outros lugares para que mais pessoas tenham acesso e que esse preconceito diminua? Ô, Adriano, ô, Flávio, obrigado aí pela pergunta, né? A gente costuma dizer aqui, né, que o ativista não é aquele que aponta que o rio está sujo, né? É quem vai lá e limpa, né? Então a gente tem que mudar isso com atitudes concretas. Então olha que interessante, né? Quando meu irmão nasceu, né, em 1990, um grande sonho da geração do meu irmão era andar de bicicleta, né? Então acabamos de lançar uma campanha recente aí com a Localiza para 30 dirigirem. Então, 5 brasileiros com T21 já dirigem, né? Então, vem melhorando, né? Pra você ter uma ideia, até 2016, as pessoas com DAO pelo Código Civil não podiam casar, né? O Dudu, meu irmão, casou faz 2 anos com a Vitória. Então, o nosso compromisso é sempre olhar, tem que estar melhor do que ontem. Está longe de estar ideal, né? E a única bandeira que a gente fala, Flávio, a gente não consegue mudar realidades com personagens imaginários. Então a nossa principal bandeira, né, que só 2016 agora permitiu e fica aí para a audiência, é estar nas escolas regulares todo mundo junto. Né? Por quê? Porque senão você estuda tudo sobre autismo, tudo sobre a síndrome de Down num livro, mas o personagem não está lá, a pessoa não está lá. Então não tem outro caminho, né? A gente fala aqui no Mano DAO, a gente só muda um preconceito por um novo conceito, e esse novo conceito é conviver com a diversidade, desde novinho, para a gente mudar olhares, né? A nossa geração, né, teve pouca oportunidade, porque as escolas podiam ainda negar matrícula. Então essa convivência vai fazer mudar, lembrando, né, que aproximadamente 60% das deficiências são adquiridas, né? Então, se tudo der certo dentro da nossa vida, né, nós vamos perder visão, audição, memória, né? As calçadas estão aí, a gente está construindo aqui na nossa sede a calçada mais inclusiva de Belo Horizonte. Então, pequenos exemplos diários e não tem outro caminho senão a convivência, né? A gente fala sempre aqui que, pessoal, por favor, convivam com o máximo de pessoas que pensam, agem, são diferentes de você. A gente cresce com a diversidade. O que dói nas famílias, né, e a gente entende por essa falta de convivência, é quando o Dudu entra na piscina, as pessoas saem, né? É os olhares. Então, e a gente foi treinado, né, geneticamente, não tem culpa aqui, para afastar das diferenças. Mas o convite, eu acho que o único remédio, a única forma de quebrar os estereótipos, o capacitismo, é essa convivência. Então, toda vez que a gente vê a diferença, a gente vai tender a se afastar. E o convite aqui é para a gente dar um passo que tem aprendizado ali. É perguntar para a mãe, como é que eu lido? Como é que eu cumprimento? Como é que eu atravesso a rua com um cadeirante, com a mobilidade reduzida? Porque não foi treinado, né? Então é perguntar. O afastamento gera muito tristeza nas famílias, né? Então acho que a solução é essa, a gente jogar a luz ao tema, porque é igual a gente fala, o nosso sonho grande é não existir. Porque as pessoas vão estar no clube, nas escolas, nas famílias, nos bares, né, nas empresas, e aí sim a inclusão realmente vai estar acontecendo na sociedade. Léo, uma das primeiras frases que você disse logo na abertura da entrevista foi que a gente muda com microações, né? E foi quando você fez a autodescrição, a sua autodescrição. Queria voltar nesse assunto, que tipo de microações, até dentro dessa pauta levantada aqui pelo Flávio, o que a gente pode fazer no dia a dia? Porque, ok, a gente precisa conviver, a gente precisa entender, mas o que a gente pode fazer? Como que a gente pode se comportar? De que forma que a gente pode abordar uma família, né? Qual é a forma mais correta, mais adequada? Enfim, porque há também, em alguns momentos, as pessoas se sentem, né? Não sabem como chegar, não sabem como se comportar. Não é nem por má fé, mas por não saber. E é por isso que a gente está aqui para esclarecer também. O que faz diferença, por exemplo? O que para nós, às vezes, é tão normal, mas que ou parece tão, né, natural, que para a pessoa com síndrome intelectual, né, com deficiência intelectual, faz diferença. Para essa família faz diferença. Excelente, Adriana. A gente fala, né, que a gente pode, né, um grupo de pessoas mobilizadas, mudar realidades com pequenas atitudes, né? Não precisa ser grandes coisas. Então, o primeiro fato que a gente já colocou é perguntar, sabe? Assim, eu não sei lidar
Mas como que eu posso complementar? Né? A gente vê muito, Adriana, e aí é um pedido aqui também, por exemplo, tem uma festa na escola, chama todo mundo e não chama as pessoas com deficiência intelectual, né? Então isso dói muito. E a gente entende, né? Igual você falou, a gente, né, não é culpa, né? Nunca é culpa, né? A gente tem que, essa convivência a gente tem que promover. Então é perguntar para a família, olha, precisa de algum apoio? Na maioria das vezes não vai precisar, né? Mas pelo medo geralmente deixam de convidar, isso vai criando aquelas cascas, aquela coisa, né? O lema das pessoas com deficiência, Adriana, pela ONU, é nada sobre nós sem nós. Né? Então, aqui dentro do Instituto Mano Dal, a gente tem um grupo de autodefensores, né? A gente, né, faz para alguém. Então, é perguntar para a pessoa. Muitas vezes você vai no garçom, e é natural, não é culpa também, ele pergunta para mim o que o Dudu quer beber. O Dudu tem 33 anos de idade. Então, muitas vezes, os mitos, né, é presumir a incapacidade das pessoas. Né? Então, é perguntar mesmo, é ter essa, a gente fala que é humildade, né? A gente não sabe nada, a gente está sempre aprendendo esse tema, né? É delicado. Então, é nunca por embate. Né? Muitas vezes as famílias brigam muito também, a gente fala aqui muito, né? Porque por causa de uma palavrinha, né? Ah, não pode usar portador, é certo, não é especial, também concordamos, né? A terminologia correta hoje pela ONU e pela Lei Brasileira de Inclusão é pessoa com deficiência. Então, muitas vezes a gente fala, o Down, não sei quem, não, é o Eduardo que tem Down. Então, essa convivência, a gente aproximar disso, principalmente as crianças, né? Perguntar, e aí tem muito aprendizado ali para ambos os lados, né? A gente fala aqui, interessante, né? Que saiu uma pesquisa recente aí de Harvard, né? Que o segundo maior medo da humanidade é falar em público. E essa turma nos ensina muito, né? Eles não estão nem aí quem que você é, se você é dono, presidente, CEO, né? Eles se canta sem saber cantar, então tem aprender. Então, isso que a gente fala, né? A humanidade é bonita porque a natureza é bonita porque ela é diversa. E a natureza é bonita porque ela é antropodiversa. Então, a inclusão para a gente do Instituto Mano Dal é legitimar cada pessoa como ela é, e não como gostaríamos que fosse. Então, cabe todo mundo no mundo, é a gente fazer esse exercício diário de perguntar, de aproximar, que a gente melhora o nosso repertório, né? Quanto mais diversidade, quanto mais interseções a gente tiver com as diferenças, mais a gente sai fortalecido. Então, não tem segredo nenhum. A dica é buscar esses pontos e quando acontecer, ter humildade de perguntar, eu não sei, me desculpe, como eu posso fazer? Leonardo, já quero te agradecer aqui pela participação e antes de encerrar, quero deixar uma pergunta para você, porque nós estamos falando de mobilização, estamos falando de colocar o poder público, que deveria inclusive estar à frente dessas discussões, mas muitas das vezes não está. E você falou de algo muito importante, que há muito tempo é um tema de assunto, para mim, pessoal, de muito estudo, de muita pesquisa, que é a inclusão das pessoas com deficiência na escola. Hoje, a grande pergunta que se faz é o que as escolas precisam ter para incluir todas as pessoas. Tá, obrigado, gente, mais uma vez pelo espaço, tá? A gente vai fazer também, além da audiência, né, aproveitando a audiência de vocês, o primeiro simpósio internacional, estamos trazendo para Belo Horizonte, de 21 a 23 de março, depois está tudo lá no nosso site, no Instagram também. Então, Flávio, não tem segredo, né? As escolas têm que colocar para dentro, porque as desculpas que a gente ouve desde a época do meu irmão, né, tem 33 anos, não estamos preparados. Então, a gente nunca vai estar preparado. Né? Então colocar, então de novo, né? Chegou uma pessoa num ambiente, numa escola, qualquer que seja, e não tem rampa para o auditório, beleza, é só ele estando lá que nós vamos começar a pensar em tem que botar rampa, mas no primeiro momento, beleza, a gente muda de sala, coloca no primeiro andar, né? Então esse ponto, é a naturalidade de tratar os seres humanos, né? E não colocar barreiras. E aí, pela Lei Brasileira de Inclusão, uma grande mudança que aconteceu, que vale, né, para a gente finalizar aqui, é que antes, até 2016, a deficiência estava nas pessoas. E hoje mudou. A deficiência está no meio. Então, se eu não consigo acessar um cinema, não sou eu que sou deficiente. É o cinema que é deficiente. Então, é a gente quebrar essas barreiras. E aí a gente colocou na Lei Brasileira de Inclusão, Flávio, finalizando, que não é a barreira didática principal, que é super importante, a comunicacional, né? A barreira arquitetônica, mas não, está expressamente a barreira atitudinal. É colocar para dentro e juntos a gente vai achar a solução. A escola, a família, a própria pessoa, o Instituto Mano Dal, a sociedade, e aí beleza, daqui a pouco a gente tem que lidar com isso naturalmente, é a diversidade da vida, e não tem que ficar fazendo grandes esforços. Então, muitas vezes, por medo, temor, desconhecimento, a gente coloca barreiras. Então, o convite é a gente quebrar essa barreira e quando o aluno estiver em sala de aula, nós juntos, ninguém está falando que é fácil, vamos descobrir potencialidades. E tem muito ganho nisso, 200 pesquisas aí já comprovam.
Muito bem, Leonardo Gontijo, ou simplesmente Léo Gontijo, não é isso, Léo? Fundador, presidente do Mano Down. Só lembrando que amanhã a audiência pública na Assembleia Legislativa está marcada para as 2:30 da tarde, convidando todo mundo a acessar as redes sociais do Mano Down, até para saber mais sobre esse simpósio, que eu já fiquei curiosa para saber mais, viu, Léo? E, se possível, volte aqui também, né? A gente abre o espaço para a gente trabalhar mais esse assunto, porque nós aprendemos muito com você hoje, pode ter certeza, tá? Foi uma verdadeira aula e, é claro, o espaço sempre aberto, tá bom? Tá bom, gente, muito obrigado, eu que agradeço, viu, a sua parceria de sempre aí, parabéns pelo trabalho, sou fã de vocês.